Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta e vamos começar falando sobre a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 1.126 casos de dengue em Catanduva esse ano. De acordo com o boletim divulgado de outubro para novembro, houve aumento de 56%, passando de 29 para 46 casos positivos. Ainda não foi registrado nenhum caso de dengue tipo 3 na cidade, mas é preciso ficar em alerta, pois cidades vizinhas como Rio Preto já registraram casos positivos do sorotipo 3, que estava desaparecido há mais de 15 anos no estado de São Paulo. Por isso, vamos receber em nossa bancada mais uma vez a Michele Zanata, que é diretora de Vigilância em Saúde e que vai falar sobre as ações da Secretaria de Saúde para combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, zika, chikungunya e também da febre amarela. Já é praticamente sócia do Jornal Conecta. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada. E falar de um assunto que não é muito legal, né? Que é a dengue, aquele mosquitinho chato que incomoda, né? E que as pessoas têm que ficar de olho, porque é uma guerra contínua, né? A vistoria tem que ser feita todos os dias, principalmente dentro de casa, né? É algo que a gente sempre aborda, mas a gente vê que as pessoas ainda têm larvas dentro de casa, né? Exatamente, é assim. É uma luta que não... Eu acho que essa luta não vai cessar nunca, né? É uma luta interminável e realmente, às vezes a gente fala que tem medo de bichos que são grandes, mas esse mosquito, ele tem uma capacidade de adoecer muito grande as pessoas, né? Estão dentro da nossa casa, né? Então, assim, os lugares que foram mais encontrados larvas foi no bebedouro de animais, que está dentro de casa, no reservatório da geladeira, em vasos de plantas, né? Às vezes a garrafa PET que ficou ali no quintal aberta e choveu, né? Acumulou água, fica ali, às vezes usou lona para cobrir alguma coisa no quintal, uma coisa que foi dobrada da lona ali, acumulou água. Então, assim, eles são muito resistentes. E esse calor é um ambiente muito favorável para eles. É uma combinação perfeita, né? Então, é constante. A gente tem que estar vigilante constantemente. Bom, não há casos ainda registrados tipo 3 aqui em Catanduva, mas como há na região, né, já registrado em Rio Preto, algumas cidades como Votuporanga, né, já acende a luzinha vermelha do alerta aqui em Catanduva, né? Isso. É assim, nós não temos esse tipo 3 circulando, eu acredito que nunca nem teve, há muitos anos, né? Então, as pessoas não têm imunidade para esse tipo de vírus. Quando chega um vírus diferente, como o tipo 3, pode se instalar uma epidemia muito grande. Por isso que, assim, é muito importante esse alerta que a gente está fazendo, as campanhas de orientação, que não deixe isso chegar, né? Ele tá principalmente agora, né? Final de ano, que as pessoas vão viajar, tem que tomar todo um cuidado. Rever toda a casa antes de fechar, não deixar nada exposto, né, no quintal, que possa acumular água, porque o vírus está batendo na nossa porta. Então, são 4 tipos de sorotipo de dengue que existem, né? Então, as pessoas hoje não têm imunidade para o tipo 3, é isso? Isso, não temos. Nessa região a gente ainda não teve casos, né, de vírus tipo 3. Então, uma pessoa, por exemplo, que pegou o tipo 1 ou o tipo 2, ela já está imune. Isso, fica imune. Por isso que está controlado por enquanto, né? Tá tudo controlado porque nós fazemos a genotipagem do vírus, né, para saber que tipo de vírus que é, através do Instituto Adolfo Lutz de Rio Preto. Então a gente colhe esse sangue, manda para lá e ele manda que tipo de vírus está sendo circulando por aqui. Bom, como que estão, por exemplo, as vistorias casa a casa, nos bairros? As pessoas estão abrindo as portas de casa para receber os agentes ou ainda tem certo medo de estar recebendo esse pessoal?
Hoje eu acho que não tem tanto problema quanto tinha antigamente. Então hoje, como a gente sempre avisa nas redes sociais quais os bairros em que o serviço vai passar, a equipe de combate vai estar passando, então não tem tanta resistência. O nosso maior desafio é os bairros que são dormitórios, né? Principalmente bairros novos, né? Que são gente mais nova que mora, então sai para trabalhar de manhã e volta só à noite. Então eu não tenho como a equipe trabalhar no período noturno porque não tem como visualizar, né? Fica difícil. Então a gente tenta correr atrás desse prejuízo aos sábados, nos feriados, para tentar voltar nessa pendência e fazer essa pendência então num horário diferenciado e conseguir visualizar a casa, né? Bom, dentro de casa, quais são os principais pontos que a gente deve olhar, que deve se preocupar? Todos os ralos, vasos de plantas, bebedouro de animais, aquela planta bromélia, garrafa, brinquedo de criança, às vezes alguma coisa que fica exposta lá fora. Então, tudo isso é fator de risco para acumular água. Então, dentre as ações também da Secretaria Municipal de Saúde, tem também uma campanha voltada às crianças. Nós temos um serviço que faz essa sensibilização nas crianças lá na escola. Então, todo evento que a gente leva o mosquitinho lá, né? O pessoal do ENCA tem o fantoche, eles mostram a larvinha dentro no microscópio, eles ficam super assim interessados. Até mesmo para eles conseguirem identificar. Exato, né? E faz toda essa orientação e muitas vezes eles em casa acabam corrigindo a gente, né? Exatamente, são eles os fiscalizadores dentro de casa, né? Isso. Michele, em relação, como que tá os registros de 2023 em comparação com o ano anterior? Olha, por enquanto, nós estamos bem abaixo do ano passado. Só que a gente ainda tem muitas fichas para encerrar de novembro e contabilizar dezembro. Só que em comparação, é 1/3 menos. Em 2022, nós encerramos em casos positivos 3.726, só de Catanduva. Em 2023, nós estamos, por enquanto, em 1.126. Só que o ano passado, em novembro, nós tivemos 29 casos. Em novembro, por enquanto, que ainda tem caso ainda para ser encerrado, já estamos em 56. Tá? Então, assim, é um alerta para a gente estar sempre olhando, né? Sempre. Principalmente agora, final de ano, em que muitas pessoas vão viajar, deixa a casa ali parada alguns dias, aí que mora o perigo, né? E a chuva aumenta, né, Exatamente. Natália? Agora é o período chuvoso e muito calor, e né? o calor também. Então, assim, é um ambiente totalmente favorável. Então, assim, nós não estamos em uma epidemia, porém, sempre em alto risco. Sim, existe o risco. Sempre. E agora vamos falar de política. A Câmara realizou hoje, à 13h, uma sessão extraordinária para votar 5 projetos do Executivo. Foi aprovado o projeto de lei que concede auxílio alimentação aos funcionários e servidores da administração, no valor de R$500, para bom princípio de ano novo. Assim como o projeto que institui no município o sistema rotativo denominado Área Azul, que concede à empresa que ganhar o processo licitatório a concessão do serviço por 15 anos. A concessionária deverá repassar o valor da outorga, cujo percentual mínimo da proposta financeira não poderá ser inferior a 10%. Estacionar em Catanduva hoje é algo muito difícil. Acho que qualquer um de nós aqui vivencia isso cotidianamente, né? Se procurar uma vaga no centro da cidade para estacionar é algo bem difícil, faz com que nós percamos tempo. Isso também faz com que o nosso comércio acaba sendo penalizado, porque muitas vezes as pessoas acabam de deixar de comprar por estas faltas de estacionamento no centro da cidade. Entretanto, eu acho que esse é um tipo de projeto que deveria ser melhor discutido com a sociedade. Eu acho que nós deveríamos trazer aqui mais representantes de classe, ouvir mais as partes interessadas. Sou totalmente favorável
não a implantação, porque nós temos em vigência aí um sistema de área azul, mas que é inoperante. A gente sabe que desde que esse governo assumiu, a fiscalização da área azul ficou abandonada, nós não temos nenhum tipo de fiscalização, ou muito pequena, e eu espero, sinceramente, que mais pessoas pudessem fazer parte desse projeto. É um projeto que vem em regime de urgência aqui para casa, bastante complexo, com muitos detalhes, com informações de que apenas poucas empresas têm condições de operar sobre esse sistema. Então, eu acredito que deveria ser melhor discutido com a sociedade e que nós não deveríamos aprová-lo desta maneira como está. Não que não devamos aprová-lo como está, mas antes disso, fazermos uma discussão mais ampla com vários segmentos da sociedade. Então, apesar da necessidade de termos que aprovar esse projeto, acho que essa discussão mais ampla com a cidade, com a sociedade, é de suma importância, e dessa forma que eu solicito aos nobres pares para que nós reflitamos melhor sobre a aprovação desse projeto desta maneira. Muito obrigado. Esse é um pedido já antigo, infelizmente, por todos os comerciantes da nossa cidade. Rotativo. O problema é que, infelizmente, os próprios funcionários do comércio seguram as vagas no nosso município, presidente. Um coloca o carro em frente à loja do outro comerciante, causando assim um problema muito sério para quem vem dos outros municípios para a nossa cidade e principalmente para os nossos moradores, para os nossos contribuintes, né? Então é um projeto que há tempos que a população vem pedindo, há tempos que os comerciantes vêm pedindo. Não acredito que não há nenhum vereador aqui que não vá no comércio fazer uma compra, não vai dar uma volta no centro, que o comerciante não fala que precisa voltar o sistema da Zona Azul ou da cobrança da hora ou o que for. Foi feita a reunião com vereadores, foram convidados os vereadores para participar, ouvimos o projeto. Ele é semelhante com projetos de São José do Rio Preto, de Fernandópolis, de Votuporanga, de Araraquara, de São Carlos. Por que que nós vamos até Rio Preto fazer compra? Por que que nós vamos até São Carlos ou São Paulo? E assim que a gente para o nosso carro, a gente também tem que colocar a Zona Azul, a gente também tem que pagar pela hora, ou por 1 ou por 2 horas que a gente utilizar. Então, o comércio precisa disso, os comerciantes estão clamando isso, e eu acho o momento oportuno para que isso saia do papel. Venho aqui também discutir sobre esse projeto, que é um projeto muito importante, sim. Os comerciantes estão pedindo que socorra eles na área de estacionamento da cidade. As garagens também particulares também estão sem movimento, porque não tem fluxo. Então, acho que isso vai ajudar as duas partes. E falei com o Padre Oswaldo já, falei com o secretário de Trânsito. Queria deixar uma deixa de novo aqui, já que está entrando no projeto, falta de estacionamento, vai melhorar muito com a Zona Azul, tenho certeza, o estacionamento da cidade, mas ali atrás da Igreja Matriz, na Rua Cuiabá, aquele pedaço ali, a gente cabe 23 a 25 carros ali, padre. Coloca ali, estacionamento de volta, ali fica uma situação, não precisa, vai se gastar. Quanto que vai se gastar, o quanto que vai ganhar o comércio, quanto que vai arrecadar de ICM para a cidade. Então fica aqui um pedido, faça o estacionamento atrás da matriz, que ali vão caber mais 23 carros, a minha média de 10 horas por dia e de 1 hora cada carro, vai ter 230 carros circulando na cidade. Está faltando bastante programação e projeto para a nossa cidade também. Vim trazer a Zona Azul é importante, só que também tem que trazer estacionamento, dar segurança. Fez ali a Rua Lagoas, beleza. Olhei lá, falei, nossa, aumentou mais 10 estacionamentos. Só que acabou tirando da Rua Brasil alguns, também não adianta. Então socorre de um lado, mas perde do outro. Então fica aqui um pedido meu. Vão fazer o estacionamento atrás da Igreja Matriz. Tem vários arquitetos maravilhosos aí na prefeitura, que pode ajudar a montar um projeto bonito e resolver aquela situação.
Hoje, dia 15 de dezembro, é comemorado o aniversário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 192 anos de história, serviço e proteção. E para homenagear os policiais, a Câmara de Catanduva realizou na tarde de hoje a entrega do diploma de policial militar de destaque. A homenagem é resultado da Lei 4.771/2009, aprovada pela Câmara de Catanduva, que institui no município o Dia do Policial Militar. Unidos, honramos nossa história, rumo aos 200 anos. Promovemos o amor aos nossos irmãos e buscamos incansavelmente o bem comum, construindo um legado de paz e prosperidade para gerações futuras. Pois é, hoje, sexta-feira, vamos fazer o clima político. Já está aqui na bancada com a gente, Newton Cândido. Doutor Newton, depois da decisão da juíza sobre o loteamento Bom Pastor, muitos comentários, mas eu acho que ainda ficou alguma dúvida para quem nos assiste, principalmente no campo criminal. Depois da decisão da juíza, da sentença que ela deu, que não é definitiva, o que implica dizer? Boa noite, Marcos. Boa noite, internauta. A decisão da juíza, ela foi uma decisão de muita cautela, com muita tolerância, de quem está olhando o processo com o coração, tendo em vista a existência do crime. O padre pode ser condenado num crime de reclusão. Existe a detenção, existe o crime de reclusão, que é um crime mais pesado. Por quê? O crime de loteamento, ele se caracteriza assim: qualquer pessoa que tenha uma gleba de terra, 3 alqueires, 5 alqueires, e começa a vender os lotes sem a devida regularização nos órgãos competentes, ou seja, na prefeitura, no cartório, ele comete crime contra a administração. Então, deixa bem claro, ele não poderia, ele tem a gleba de terra, ele comprou a gleba de terra, mas o padre não poderia vender os lotes sem a regularização. E aí ele incorreu num crime, no crime contra a administração. E a pena é uma pena de reclusão. Não me lembro, para ser sincero, a pena mínima, eu acho que é de 4 anos e de um máximo de 8 anos, e vai ser muito difícil o padre escapar dessa situação. Se ele trouxer os 30 milhões que precisa para regularizar esse loteamento, que foi um aspecto da decisão, né, que a juíza não está pedindo a prestação de conta. Quando a juíza pede 30 dias, aliás, pede dinheiro em caixa e dá 30 dias, são esses 30 milhões. Ela quer uma estimativa. Ela quer um dinheiro suficiente para que naquele local possa ser feita a infraestrutura do loteamento. Ruas, iluminação, esgoto, sarjeta, todo o processo que existe no loteamento. Então, de certa forma, a juíza está dizendo, ela mandou um recado para o padre, ela mandou um aviso. Se tiver esse montante de dinheiro para resolver, eu posso olhar a minha decisão com outros olhos. Por isso que eu falei que foi uma decisão que teve um pouco de coração no meio, teve tolerância, teve uma cautela, né? Mas o crime já foi caracterizado.
Agora, se esse dinheiro regularizar for suficiente para fazer essa regularização, aí eu não sei como será a decisão da juíza. Eu só queria colocar que essa é a questão. Então, só lembrando também que há dias atrás o padre deu uma entrevista numa emissora de rádio e ele disse que estava tudo regularizado. Ele incorreu em que problema com essa afirmação? Ele mentiu, né? O padre mentiu. Quero lembrá-los que ninguém precisa ser, que a mentira é uma das armas do Satanás, né? Mas eu quero colocar uma outra situação. Foi uma falta de decoro, foi uma falta de respeito com o poder legislativo. Ou seja, jamais o padre poderia fazer uma acusação leviana, né? Uma calúnia, o crime de calúnia, contra o legislativo. Porque quando você acusa alguns vereadores, e ali no caso foi os 3 que fazem parte da SEI que estão investigando, há um aspecto intimidatório. Ou seja, ele quer jogar a população contra os 3 vereadores. E a atitude dele foi extremamente perigosa. Você imagine a seguinte situação: que as pessoas que compraram o terreno, que são mais ou menos, dizem que é 1.000, outros falam em 1.500 famílias. 1.096 lotes e parece que existem 828. Tá. Resolvem fazer justiça com as próprias mãos contra esses 3 vereadores. Ou seja, 800 pessoas falam, aqueles 3 vereadores... Para não deixar nenhuma dúvida no ar, os 3 vereadores a que você se refere são o Maurício Gouveia, presidente da SEI, o Marquinhos Ferreira, que é relator, e o Gleison Begali, que é membro. Entendeu, não? Então, olha, foi muito triste tudo isso que aconteceu naquela rádio, no programa da Maragabas. Muito triste, porque é assim, o sujeito pagou não sei quanto, se foi 20, se foi 15 mil reais por lote. E aí alguém fala, aqueles 3 vereadores são culpados, que não são culpados. Eles estão exercendo... atrapalhando o andamento do loteamento. Não é verdade. A decisão da juíza não é o Newton Cândido que está falando. É a decisão da juíza que está falando que, na realidade, o loteamento está irregular. O loteamento nasceu irregular. Ele já nasceu com irregularidade. O crime foi cometido na venda dos lotes. Não é um crime de agora. E aí joga-se essas 800 famílias contra os 3 vereadores. Isso é uma irresponsabilidade. E aí, eu não me lembro, o crime você perguntou do crime. Além da calúnia, da difamação, dessa irresponsabilidade que o padre teve, precisa ver se não teve o crime de responsabilidade nessa situação, além daquele crime da venda dos lotes. Bom, doutor Newton, para finalizar, para a gente terminar, mas antes de terminar, a gente gostaria que o senhor deixasse um comentário sobre essa pergunta que eu vou fazer. 30 dias passam rapidamente. Findado esses 30 dias, qual a saída do padre e qual é o próximo passo do judiciário? Olha, os 30 dias, o padre vai ter mais do que 30 dias, porque dia 20 inicia-se as férias forenses, depois o recesso, então ele vai ter... São contados 30 dias úteis, contado agora, no calendário do judiciário. Suspende e depois inicia-se novamente a contagem de prazo.
Então, eu acredito que o padre vai ter um espaço maior do que os 30 dias úteis, para ele procurar sanar essa situação. E a gente espera que essas famílias que acreditaram nesse sonho, né, seja solucionado. E o pior é que o município, tendo em vista o processo, nem o município, nem o Estado, nem a União poderão ajudar o padre. Poderão colocar dinheiro. É um problema único e exclusivo da Associação Bom Pastor. Bom Pastor. Agora eu gostaria de fazer um comentário. Eu queria parabenizar o meu amigo Marco Antônio, que nasceu hoje, a Ana, netinha do Marcos, né? Que ela vem. Ana Rafaela, que venha cheia tá todo mundo com um sorrisão aqui. Venha cheia de saúde, com muita paz, né? Amém. E que seja mais uma luz para iluminar a escuridão desse nosso mundo. Muito obrigado. Eu vou levar essa mensagem também para Denise, que é minha filha, e mamãe. Obrigado. Obrigado. O governador Tarcísio de Freitas lançou nesta quinta-feira a campanha SP Sempre Alerta, com foco na prevenção de desastres e prontidão contínua da Defesa Civil do Estado para eventos climáticos extremos. Durante a cerimônia, houve anúncio da entrega de 125 viaturas e 600 equipamentos a 128 municípios que serão entregues aos sistemas municipais de proteção e defesa civil. O município de Catiguá foi um dos contemplados. A Prefeitura irá receber uma viatura e equipamento que serão destinados a ações de proteção e defesa civil. E a nota fiscal paulista vai liberar 37 milhões de reais a partir da próxima segunda-feira, dia 18. Os valores são referentes a compras e doações de cupons fiscais realizadas em agosto deste ano. Com isso, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo totaliza a distribuição de 457 milhões de reais neste ano aos consumidores cadastrados no programa. Para as entidades beneficentes que participam do programa e fizeram compras próprias informando o CNPJ ou receberam doação de cupons fiscais, estão à disposição 20 milhões de reais, recursos que poderão ser usados para reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura e programas dessas instituições. Para as pessoas físicas que solicitaram a inclusão de CPF nos documentos fiscais em compras do comércio paulista participante, o montante liberado é de 16 milhões e meio de reais. Respondendo as perguntinhas hoje aqui de Cuiabá. A pergunta veio, doutora, por que tem coceira vaginal e como resolver o problema? Olha, gente, as nossas terríveis coceiras e a queixa mais comum na clínica todos os dias são por alimentos ácidos, tipo limão, laranja, pimenta, vinagre, abacaxi, suco, refrigerante, doce demais. Quando você está estressada demais, quando você toma um antibiótico, qualquer tipo de remédio que altera a sua imunidade ou o seu pH vaginal. Calcinhas de lycra também pode dar. Então a recomendação é que você sempre lave com água, sabão, coloque no sol e passe ferro. E use sempre que possível calcinha de algodão. E para dormir, não use nada, certo? E outra coisa que dá coceirinha também é quando você está muito estressada, você não dorme direito ou está com algum problema que atrapalha o seu raciocínio e as suas emoções. Então os fatores são multifatoriais. E não adianta sair correndo para achar que médico vai resolver. É você, com seus hábitos de vida, para você cuidar da sua saúde emocional. E uma coisa que eu recomendo bastante, quando você sentir a primeira vez, é fazer banho de assento com bicarbonato. Coloque no seu banheiro
uma bacia, 2 litros de água fria, porque a água quente não é bom, e uma colher de sopa de bicarbonato. E fica sentada por 10 minutinhos. E aí você vai ter melhor qualidade de vida da sua parte íntima. E outra perguntinha. Doutora, como colocar o coletor vaginal? Olha, gente, não é sempre na primeira vez que dá tudo certinho. Você tem que estar numa posição confortável. Eu recomendo sempre que você esteja agachada ou com uma perna apoiada no vaso sanitário. Dobra o coletor da forma que você se sentir mais segura e mais confiante, para você introduzir na vagina como se fosse em direção ao ânus, só que por dentro da vagina. Antes, porém, lave bem as suas mãos, deixe as suas unhas de preferência sempre curtinha e muito bem higienizada para não levar bactéria para sua vagina. E um cuidado para quando for retirar, porque às vezes ele tem aquele vácuozinho, então não adianta você puxar pelo aquele rabinho, pela hastinha, né? Então às vezes você vai até por trás com o dedo na vagina e aí você retira, ok? Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro. Pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite, ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e obrigada pela sua companhia durante toda a semana.